Ninguém nasce inabalável. Isso é a primeira verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. As pessoas que você vê firmes, centradas, aparentemente imunes ao caos, já foram comuns como qualquer outra. Já sentiram medo, insegurança, vontade de desistir. Já choraram sozinhas, já pensaram em largar tudo, já se perguntaram se realmente eram fortes o suficiente. A diferença não está no que elas sentiram, mas no que fizeram com aquilo que sentiram. Existe um treino silencioso, invisível para o mundo, que transforma pessoas comuns em inabaláveis. E não é talento, não é sorte, não é privilégio. É condicionamento mental, é repetição interna, é decisão diária. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque chegou o momento de parar de viver refém do que sente e começar a comandar o que pensa. Preste atenção, porque isso não é apenas motivação, é um chamado para assumir o controle da própria mente. O mundo não pega leve, ele testa, provoca, empurra, pressiona. Ele não pergunta se você está pronto, ele simplesmente vem. E pessoas comuns quebram não porque são fracas, mas porque nunca foram treinadas mentalmente para resistir. Elas esperam que o ambiente mude, que as pessoas mudem, que as circunstâncias colaborem. Os inabaláveis sabem algo diferente. Eles sabem que o único território que precisa ser dominado é aqui dentro. A mente. É nela que tudo começa. É nela que tudo se perde ou se constrói. O treino mental começa quando você entende que não pode controlar o que acontece fora, mas pode escolher como reage por dentro. Isso parece simples, mas é brutal na prática. Porque exige consciência, exige pausa, exige disciplina emocional. Enquanto a maioria reage automaticamente, o inabalável observa. Enquanto a maioria explode, ele respira. Enquanto a maioria se vitimiza, ele assume responsabilidade. E isso não acontece de uma vez. É treino, é repetição, é cair e corrigir. É perceber o impulso e escolher não obedecer. Pessoas comuns vivem no modo automático. Pensam o que sentem, agem como reagem, vivem à mercê do humor, da opinião alheia, das circunstâncias. Pessoas inabaláveis treinam a mente para operar acima da emoção momentânea. Elas sentem, sim, mas não se entregam. Elas reconhecem a raiva, o medo, a frustração, mas não permitem que isso decida por elas. Esse é o primeiro estágio do treino mental. Separação entre sentimento e ação. Você sente medo, mas age com coragem. Sente cansaço, mas mantém a disciplina. Sente vontade de desistir, mas continua. Não porque é fácil, mas porque é necessário. O segundo estágio é ainda mais desconfortável. É quando você percebe que a mente vai tentar sabotar você o tempo todo. Ela vai criar desculpas. Vai dizer que amanhã você começa, que hoje não é um bom dia, que você merece descansar, que ninguém reconhece seu esforço, que não vale a pena. Pessoas comuns acreditam em tudo que a mente diz. Pessoas inabaláveis questionam. Elas não aceitam qualquer pensamento como verdade absoluta. Elas perguntam: isso é fato ou é emoção passageira? Isso me fortalece ou me enfraquece? Isso me aproxima ou me afasta do que eu quero construir? Esse diálogo interno é treino puro. É resistência mental. É autocontrole em ação. E aqui muitos desistem, porque exige esforço invisível. Ninguém aplaude quando você vence um pensamento negativo. Ninguém vê quando você escolhe levantar mesmo sem vontade. Ninguém reconhece quando você se cala em vez de reagir. Mas é exatamente aí que o caráter é moldado. O treino mental verdadeiro acontece quando ninguém está olhando. É fácil parecer forte quando tudo vai bem. Difícil é sustentar postura quando tudo desmorona. E é nesse ponto que o treino começa a separar quem apenas tenta de quem se transforma. O inabalável não espera motivação. Ele treina mesmo sem ela. Ele entende que motivação é volátil, mas disciplina é construída. Ele cria rituais mentais. Ele escolhe o que consome, o que pensa, com quem anda, como reage.
Ele sabe que a mente é um campo fértil. O que você planta, cresce. Se você planta reclamação, cresce frustração. Se planta comparação, cresce insegurança. Se planta foco, cresce força. Nada é por acaso. Tudo é treino. O terceiro estágio do treino mental é o silêncio interno. A capacidade de não responder a tudo que a mente produz. Pensamentos vêm. Emoções surgem. Impulsos aparecem. Mas você não é obrigado a obedecer. Pessoas comuns vivem em guerra interna constante. Pensamentos gritando. Emoções descontroladas. Pessoas inabaláveis aprendem a observar sem se identificar. Elas entendem que nem todo pensamento merece atenção. Nem toda emoção precisa de reação. Esse silêncio interno cria clareza. E clareza cria poder. Quando a mente se aquieta, a visão se amplia. Você começa a enxergar além do imediato, além do desconforto, além da dor momentânea. Você começa a perceber que muitos dos seus limites eram mentais, eram histórias repetidas, eram crenças herdadas, eram medos nunca questionados. O treino mental rompe isso. Ele expõe, ele confronta, ele exige honestidade brutal. Você percebe que ninguém está vindo te salvar, que ninguém vai fazer por você, que ou você assume o comando da própria mente ou viverá sendo comandado por ela. Esse é o ponto de virada. O momento em que pessoas comuns recuam e os inabaláveis avançam. Porque avançar dói, crescer dói, treinar a mente dói, mas desistir dói mais, só que de forma silenciosa e prolongada. O quarto estágio do treino é a repetição consciente. Fazer o que precisa ser feito mesmo quando parece não haver resultado. Manter a disciplina mesmo quando não há aplauso. Continuar mesmo quando ninguém acredita. Esse é o estágio em que a maioria desiste, porque não vê retorno imediato. Mas o inabalável entende algo que poucos compreendem. Resultados externos são consequência de alinhamento interno sustentado. A mente precisa ser treinada antes da vida mudar, não depois. Você não se torna forte quando vence. Você vence porque se tornou forte antes. O treino mental cria uma base que não depende de circunstâncias. Quando algo dá errado, você não quebra, ajusta. Quando alguém critica, você não se desmonta, avalia. Quando algo demora, você não abandona. Persiste. Essa estabilidade interna é o que transforma pessoas comuns em referências silenciosas. Elas não fazem barulho. Elas não precisam provar nada. Elas simplesmente seguem. E isso gera respeito. Não porque são perfeitas, mas porque são consistentes. O clímax desse treino acontece quando você percebe que já não reage como antes. Que aquilo que te tirava do eixo agora não tem mais o mesmo poder. Que críticas já não te definem. Que comparações já não te paralisam. Que o medo ainda existe, mas não manda mais. Esse é o momento em que você entende. Algo mudou. Não fora. Dentro. Você se tornou alguém que aguenta, que sustenta, que não desmorona na primeira pressão. E isso assusta quem vive no automático. Pessoas inabaláveis incomodam porque mostram, sem palavras, que é possível viver acima do caos. Elas não são frias, são treinadas. Elas não são indiferentes, são centradas. Elas não são insensíveis, são conscientes. E esse estado não é dom, é treino diário. Cada escolha importa. Cada pensamento alimentado conta. Cada reação evitada fortalece. Cada silêncio consciente constrói. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já está sendo treinado. Talvez você ainda se sinta comum. Talvez ainda se sinta frágil em alguns momentos. Tudo bem. O treino não exige perfeição. Exige continuidade. Exige compromisso. Exige verdade consigo mesmo. Agora, eu quero que você pare por um instante e reflita. Quantas vezes você reagiu quando poderia ter escolhido? Quantas vezes desistiu quando poderia ter persistido mais um pouco?
Quantas vezes acreditou em pensamentos que só te enfraqueciam? O treino mental começa agora, no momento em que você decide não viver mais no modo automático. No momento em que você assume responsabilidade pelo que acontece dentro de você. Porque quando o interior se fortalece, o exterior se ajusta. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários: eu treino minha mente. Não é para mim. É para você marcar esse ponto de decisão. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam acordar para esse treino invisível. Inscreva-se no canal se você quer continuar desenvolvendo disciplina mental, força emocional e clareza interna. Aqui não é sobre frases bonitas, é sobre transformação real. Continue, treine, persista. Porque pessoas comuns existem aos milhões. Inabaláveis são construídos. E agora você sabe como.